4 de janeiro de 2025, no Esporte Cultura de hoje, o Paysandu em momento de reencontro antes do jogo com a Águia. Estou, muito ansioso para voltar a vestir essa camisa. O Remo nos ajustes finais para o duelo contra o Caeté. Nosso nível de concentração baixou um pouquinho e a gente parou de executar o que a gente vinha fazendo no jogo. E o tribunal julgou e está definido o quarto representante paraense na Copa do Brasil deste ano. Quer saber quem é? Te diga agora que o Esporte Cultura começou. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte Cultura. Lembrando, como sempre, participe do programa conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Hoje o Esporte Cultura escalado com o Renan Melo. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Ivo. E boa tarde para quem acompanha o Esporte Cultura. E também Ivo Amaral. Boa tarde, Ivo. Boa tarde, nosso chefe Matheus, Renan, a turma de casa que sempre prestigia o nosso programa. Antes de eu começar a falar do Paysandu, lembro que lá no início da semana eu falei sobre o concurso cultural de uma camisa da Tuna. Pois é, vai ser hoje, tá? Até o final do programa a gente vai fazer a pergunta para o torcedor responder e levar a camisa da Tuna Luz brasileira. Agora sim, a gente segue falando do Paysandu, porque o final de semana é de rodada no Campeonato Paraense e com uma reestreia no Clube Bicolor. Bora conferir na reportagem. Falar que estou muito feliz, e motivado, muito mais motivado, do que cheguei na primeira vez. Me sinto em casa, estou de volta para casa. Após 2 anos, o meio-atacante Marlon está de volta ao Paysandu. Maior venda da história do clube, rendendo cerca de 300 mil euros em 2022, quando foi transferido ao Gil Vicente de Portugal, o jogador volta mais experiente ao Bampará Curuzu. Rodei bastante, vivi muita coisa no futebol nesse tempo que passei. Espero contribuir com o grupo, com os companheiros novos que estão aí. Espero me entrosar o mais rápido possível, Já estou há 3 semanas já aí treinando e espero contribuir com o grupo. Entre 2020 e 2022, Marlon disputou 90 jogos e marcou 16 gols com a camisa bicolor. No período, ele conquistou um campeonato paraense e uma Copa Verde com o Paysandu. Já regularizado junto à CBF, o meio-atacante pode reestrear pelo clube neste sábado contra o Águia em Marabá. Estou muito ansioso para voltar a vestir essa camisa, para voltar a atuar com essa camisa muito pesada que é a do Paysandu. Fui para esses 2 jogos aí e estava com muita vontade de jogar e espero entrar em campo no sábado, Aí depende do Márcio, do Marcinho, da comissão. Mas eu estou à disposição e estou muito feliz. E nessa volta ao Paysandu, Marlon vai reencontrar o atacante Nicolas, com quem fez parceria em 2020 no clube. Mas também terá uma legião de estrangeiros para dividir as ações dentro de campo. Novidades à parte, ele quer um 2025 com muitas vitórias para a equipe bicolor. Do elenco mesmo, só tinha jogado com o Nicolas, mas percebo que é um grupo que está muito comprometido, está querendo demais, contribuir aí com a evolução do Paysandu. E espero que encaixe, Já conseguimos 2 vitórias, já conseguimos um título, E espero que esse grupo consiga muitas vitórias aí durante o ano. Ele voltou, Marlon, Renan Melo. Já dá para proceder melhor com esse retorno do Marlon, porque dividiu a opinião dos torcedores do Paysandu. Pois é, ficou dividido a opinião de muitas pessoas com esse retorno do Marlon. A gente lembra do Marlon na Série C, agora o Paysandu está na Série B, o Marlon volta para o Paysandu para a Série B do Campeonato Brasileiro, o que causou aí algum descontentamento em alguns torcedores da equipe do Paysandu. É claro que é um bom jogador, é um jogador que ajudou muito a equipe na Série C do Campeonato Brasileiro, mas agora é Série B, ele tem muitos outros jogadores que vão disputar a titularidade com ele, mas para campeonato
Campeonato Paraense, para esse início de Campeonato Paraense, pode ser uma opção para o técnico Márcio Fernandes, que vai ter o jogo contra o Águia já nesse sábado e depois vai ter o jogo contra a Tuna na terça-feira. Então ele pode usar o Marlon em um desses 2 jogos, já que ele vai ter essa possibilidade de colocar bastante jogadores para tentar poupar alguns para os próximos jogos. O Ivo, como foi dito na reportagem, o Marlon disputou 90 jogos nas temporadas que defendeu o Paysandu, marcou 16 gols, foi campeão paraense, campeão da Copa Verde, conseguiu fazer gols importantes, inclusive na Série C de 22, foi o artilheiro do Paysandu naquela temporada. Para você, ele deixou mais boas impressões antes dele sair do Paysandu, ou foi um jogador que, levando em consideração o todo, ainda deixou mais a desejar? Olha, Matheus, quando um jogador vem para Belém, tem destaque e volta, eu espero e cobro que ele, no mesmo, tenha a mesma qualidade de quando por aqui passou. Quando o Marlon esteve no Paysandu, ele tinha em José Aldo ao seu lado e o Nicolas mais adiante, 2 das principais expressões daquela equipe do Paysandu. O Marlon era destaque na equipe do Paysandu, como um dos principais jogadores do Papão. Claro que a realidade é outra, é um elenco mais poderoso, espero que mais qualificado, só o tempo dirá. Eu tenho todo o direito de esperar que o Marlon, depois de passar pelo Gil Vicente de Portugal, pelo Guarani de Campinas, volte, no mínimo, nas mesmas condições técnicas que apresentava quando saiu aqui de Belém. Detalhe, jogou com o Nicolas, mas foi treinado pelo Márcio Fernandes no Paysandu em 2022. E bora na redação com a Vitória Monteiro para saber como chega o Águia para esse jogo contra o Paysandu. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Matheus, Ivo, Renan, a todos que estão nos assistindo. O Águia de Marabá, que teve até um bom desempenho nesta semana, passou da primeira fase da Copa Verde, venceu a Independência do Acre e no sábado vai enfrentar o Paysandu. O técnico Silvio Criciúma falou um pouco sobre mudanças que podem acontecer nesse time titular do elenco. Bora ouvir. O tempo é curto para o jogo do Paysandu. Eu acho que a classificação ela é um grande reforço, né? O torcedor vai lotar aqui, nos ajudar, nos empurrar, né? Então, um dia de cada vez, Eu fico muito feliz pela estreia do Cucri comigo, né? Eu sei que ele já tinha feito um jogo, mas a estreia comigo, ele não participou do primeiro jogo em Cametá, né? Porque por uma indicação, por um interesse do clube, né, de que ele representasse as categorias de base, só que ele já está muito acima, né? O Águia vai enfrentar o Paysandu pela segunda rodada do Campeonato Paraense neste sábado, às 5 horas da tarde, no Zinho Oliveira. Volto contigo, Matheus. Valeu, Vitória. Muito obrigado pelas informações. Ivo, levando em consideração a vitória do Águia na primeira rodada do Parazão, mas a classificação no meio de semana na Copa Verde, dá para dizer que o Águia pode tirar uma casquinha do Paysandu jogando dentro de casa lá no Zinho? O Águia sempre é um adversário de respeito, né? Jogando no Zinho de Oliveira tem mais condições ainda. Eu acho que o melhor resultado do Águia na semana foi a vitória obtida em Cametá, contra o time local por 1-0. Eu não vi o jogo de Marabá, mas foi um resultado que não indicou uma grande atuação do Águia, que pegou o desconhecido Independência do Acre, não foi além de um empate de 1-1 e só ganhou na cobrança das penalidades máximas. Ele tem que melhorar muito contra o Paysandu para ser um adversário que imponha respeito ao Papão da Curuzu. O Águia que, de qualquer forma, Renan, começa o ano de uma forma um pouco mais positiva, indicando melhores momentos em comparação com o início da temporada passada. Por quê? Embora o Águia tenha vencido a Supercopa no início de 2024, começou mal no Campeonato Paraense sob o comando técnico do Rafael Jacques, trocou Rafael Jacques de novo pelo Matal Sodré, mas não foi suficiente para conseguir se recuperar na competição e também na sequência da temporada. E também foi eliminado na Copa Verde ainda na primeira fase, não conseguiu a classificação. Então mostra aí que a equipe começa um ano de 2025, mas só o tempo vai dizer pra gente se essa equipe vai dar certo. Como a gente já falou aqui diversas vezes, é um time totalmente diferente do que a gente via o Águia de Marabá em outras temporadas. O Silvio Criciúma veio como uma novidade, uma aposta da diretoria do Águia, trouxe outros jogadores também desconhecidos, mas é claro que começa um 2025 muito bem. Talvez pode ser aí uma das surpresas do campeonato, não tão surpresa assim, mas pode fazer uma boa campanha durante o Campeonato Paraense. Também, neste sábado, a Tuna vai encarar o Independente em Tucuruí. Após vencer na estreia do Parazão, o técnico Inácio Neto falou sobre este duelo fora de casa contra o Galo Elétrico. Bora conferir.
A equipe está preparada, a equipe está bem, a gente está com o grupo cada vez mais encorpado, entendendo a nossa filosofia, já se aproximando do término do período preparatório, então a parte física já vai ter uma predominância maior também, assim como os comportamentos, né, táticos dentro do nosso sistema de jogo. E a gente espera que nossos atletas possam performar da melhor forma possível e principalmente, né, ser competitivo e conseguir trazer os 3 pontos para o Souza, que será muito importante para a nossa sequência dentro do Campeonato Paraense. Palavras do Inácio Neto, treinador, da Tuna Luso Brasileira. Essa aqui vai ser o uniforme, a camisa que a gente vai fazer o concurso cultural no final do programa. Preste bem atenção na pergunta que eu vou fazer agora, tá? Quem foi o jogador que fez o primeiro gol da Tuna no Parazão de 2025? Quem acertar primeiro no final do programa vai levar essa camisa aqui da Tuna Luso Brasileira, número 23. Não há nenhum jogador no elenco com esse número, então a pessoa que ganhar esse número vai ganhar um número inédito aí. Vai pode até jogar na equipe da Tuna. Pode até jogar, se for bom jogador. Com certeza. E o Tuna que venceu na primeira rodada e vai jogar contra outro time que também ganhou na primeira rodada, o Independente. E o Independente ganhou bem, né? Jogou fora de casa, né? E venceu o Santa Rosa por 3-1. 3-1. Então indica que o time está bem preparado para o campeonato. O Independente, que já foi campeão paraense, não é? Infelizmente ficou meio marginalizado 2 anos atrás por problema de ter o seu estádio fechado, problema do gramado, mas agora parece estar tudo ok no Navegantão. O time se preparou bem para o campeonato. É uma tarefa dificílima para a Tuna Luso Brasileira, sim. O Inácio Neto é um técnico jovem, pela primeira vez dirige uma equipe profissional, mas é um cara que já mostrou competência. Eu acho que a Tuna tem que brigar bastante. Se trouxer o empate de Tucuruí, já está, no meu modo de ver, de bom tamanho. A Tuna que depois da derrota na final da Supercopa contra o Paysandu, conseguiu dar uma resposta logo na primeira rodada do Parazão e tem outro jogo meio encardido aí na segunda rodada agora contra o Independente, depois de ter vencido o Bragantino por 2-1 na estreia, Renan. Pois é, a Tuna conseguiu essa recuperação na temporada, mas começou o Campeonato Paraense muito bem contra a equipe do Bragantino, conseguiu uma vitória dentro de casa por 2-1, mas como a gente já disse, a equipe vai pegar o Independente, que também venceu na rodada, que tem um bom time para esse Campeonato Paraense, um jogo muito difícil, porque o Independente, além de ter vencido a primeira rodada do Parazão na estreia do campeonato, também vai jogar dentro de casa. A Tuna vai ter que conseguir uma vitória dentro da casa do Independente, que é muito difícil. Um confronto, acho que é um dos melhores confrontos e uns confrontos que prometem para essa segunda rodada do Parazão. Já no lado do Independente, o zagueiro Pietro falou sobre os trabalhos durante a semana, que teve até amistoso contra a seleção municipal. Bora conferir. Sempre bom a gente buscar levar aqueles que estão com pouco ritmo de jogo para igualar junto com os 11 que começam jogando, né? Sempre bom para a gente buscar sempre melhorar e assimilar aquilo que o professor Wallace tem a nos passar e, acima de tudo, pela performance que a gente vem aprimorando a cada dia. Independente, como já foi dito anteriormente, venceu na primeira rodada o Santa Rosa por 3-1, Ivo Amaral. O Santa Rosa, na temporada passada, voltou para a elite do futebol paraense depois de muitos anos. E não só garantiu a permanência, como também se classificou para a segunda fase, foi eliminado pelo Remo. O Independente pode se espelhar um pouco nessa campanha que o Santa Rosa fez no ano passado, depois de retornar à elite do futebol paraense? O Santa Rosa começou sendo campeão da segunda divisão, né? Venceu o Canaã, lá na Serra. Mas depois também teve uma performance bem razoável para o Campeonato Paraense. Se reforçou, se esperava até mais. Ano passado tinha o Felipe, goleiro, que era uma referência e até chegou a ter grandes nomes no futebol brasileiro. Defendeu o Corinthians, defendeu o Flamengo, não permaneceu aqui. Mas esse começo de ano do Santa Rosa não está muito bom, não. Até agora a equipe não correspondeu à expectativa e a gente espera que, pelo investimento feito, pelo trabalho lá do presidente Roma, o time volte a crescer no campeonato e passe a fazer uma figura bem melhor do que tem feito ultimamente. O Independente, Renan, que foi campeão paraense em 2012, vice-campeão em 2015, em 2019 também. Dos times do interior foram dos que mais conseguiram chegar às decisões de campeonato estadual, mas para esse retorno à elite do futebol paraense, dá para pensar nisso de novo, no Independente protagonista ou ainda coadjuvante nessa volta à primeira divisão?
A gente achava até estranho ver o Independente na segunda divisão do Campeonato Paraense, porque era uma equipe que, ao longo dos anos, mostrou que vinha muito bem, conseguia chegar em fases finais do Campeonato Paraense. É claro que é um novo momento, a equipe está voltando agora para a elite do futebol paraense. O tempo vai dizer o que vai acontecer, mas eu acredito que seja um momento ainda de reestruturação da equipe para essa temporada e acredito que vai conseguir a permanência, talvez não brigue por um título, mas vai fazer uma boa campanha durante o campeonato. No Capitão Poço, o duelo do final de semana vai ser contra o Cametá, na estreia da equipe em casa no Parazão. E o meio-campista Alexandre falou sobre o que a equipe precisa fazer para vencer a primeira no estadual. Bora conferir. A gente fez um grande jogo contra o Paysandu, um time que vai jogar para frente, um time que vai buscar o resultado. Primeiro tempo, acho que a gente podia ter conseguido um resultado melhor, mas no segundo tempo, como a gente foi para cima, a gente acabou levando o terceiro gol, que é onde pesou um pouco para a gente, aí a gente cedeu mais espaço para eles. Mas sobre o Capitão Poço, pode esperar um time que vai brigar, que vai jogar para frente para buscar a classificação. Capitão Poço, que como falou o Alexandre, foi derrotado na primeira rodada para o Paysandu por 4-1 e vai jogar, Ivo, na segunda rodada contra outro time que também foi derrotado na estreia, o Cametá. O Capitão Poço deixou boas impressões contra o Paysandu, Ivo, principalmente no primeiro tempo? Olha, o Capitão Poço mostrou uma equipe até bem entrosada. Eu não diria, acompanhando o otimismo do Alexandre, que ele teve uma atuação tão destacada assim, mas não decepcionou. Foi a estreia do Capitão Poço do campeonato profissional, chegou a terminar o primeiro tempo empatando lá, quase empatando com o Paysandu. Grande jogada do centroavante Rodrigo, que é um cara que já começa a ser falado pelos grandes da capital. Eu acho que para uma estreia do campeonato, apesar da goleada de 4-1, que pode indicar uma supremacia tão absoluta do Paysandu, o Capitão Poço não decepcionou. Em casa, sim, pode obter a sua primeira vitória no campeonato e é provável que ela venha. Eu costumo dizer que dentro de um campeonato há vários outros campeonatos. Porque dentro de um campeonato a gente vê os times que vão brigar pelo título, que vão brigar pelo meio de tabela, que vão brigar para não cair. Dá para dizer que nesse campeonato do Capitão Poço, que a princípio é de permanência, vai começar agora mesmo no jogo contra o Cametá, até porque estreou contra o Paysandu, que é um dos favoritos ao título, Renan? Pois é, estreou contra o Paysandu, mas como o próprio Ivo disse, e eu concordo, a equipe estreou muito bem, apesar do 4-1. Conseguiu aí um empate durante a partida, mas acabou que o Paysandu venceu por goleada. Mesmo assim, a equipe deixou uma boa impressão desse início de temporada. Acredito que também seja uma equipe que vai brigar por essa permanência no Campeonato Paraense, mas agora vai jogar dentro de casa, talvez comece esse novo campeonato para a equipe, mas acredito que essa campanha do Capitão Poço, que está pela primeira vez na elite do futebol paraense, seja também para a permanência no campeonato. A segunda rodada ainda vai ter outros 2 jogos. Em Castanhal, o São Francisco vai jogar contra o Castanhal, mas quem é o mandante do jogo é justamente o Leão Santareno, jogo no sábado às 10 horas da manhã. Já em Bragança, o Bragantino vai enfrentar o Santa Rosa às 3h30 da tarde, também neste sábado. Ivan Amaral, outros confrontos da segunda rodada do Campeonato Paraense. Vamos começar por São Francisco e Castanhal. Castanhal que venceu na primeira rodada lá no Ninho do Japim contra o São Francisco, que foi goleado pelo Remo. Olha, são 2 jogos completamente diferentes. Resultados anteriores não indicam o que pode acontecer nessa partida. O São Francisco contra o Clube do Remo chegou no início até a mostrar uma boa categoria. Se tinha por base jogos anteriores do São Francisco, quando atuou com bastante destaque. A goleada de 5-0 foi uma surpresa, embora o time tenha despencado na fase final. São Francisco entra jogando lá em Castanhal como mandante, mas visitando o time da casa. Um Castanhal que venceu, mas eu não vejo o favoritismo do Castanhal por jogar em seus domínios. Eu acho que vamos ter um jogo bem disputado, com ligeira predominância técnica, talvez, do próprio visitante, que no caso é o São Francisco. Bragantino e Santa Rosa, Renan, vai ser um final de semana movimentado lá por Bragança, até porque vai ter Bragantino e Santa Rosa no sábado, Caetá e Remo no domingo, lá em Augusto Correia. Pois é, Bragantino e Santa Rosa no estádio Diogão, né? O Bragantino e o Santa Rosa foram as equipes que também perderam nesse início de competição, nessa primeira rodada do Parazão. A gente vai ter esse confronto de 2 equipes que acabaram perdendo na estreia do campeonato, mas um jogo bem aberto. Eu acredito também que a gente não está sabendo muito bem. A gente recebeu algumas informações de que o gramado não está tão bom no estádio de Diogão. A gente só vai saber aí nessa partida, que será a primeira partida do ano no estádio Olímpico São Benedito Diogão, lá em Bragança. Mas acredito que seja um jogo bem aberto entre essas 2 equipes, já que foram equipes que perderam e estão tentando a recuperação no campeonato.
Final de primeiro tempo, aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre o Clube do Remo e muito mais. Não sai daí. Há mais de 70 anos, o Amaral Costa faz parte da sua vida. Desde os seus primeiros passos, seus primeiros sorrisos. Gerações que atravessaram os anos, investindo em conhecimento, aprendendo mais a cada dia e se especializando em cuidar do que mais importa para a gente, a sua saúde. Há mais de 70 anos. Amaral Costa, especialista em cuidar de você. Belém gira, gera, inspira. Com o novo pronto-socorro da Augusto Montenegro. As usinas da paz, com um novo olhar para quem mais precisa. Com asfalto novo por toda a cidade. Uma cidade no caminho do futuro, no ritmo do Pará. Fazendo acontecer o Hospital da Mulher, as obras da COP30 e o seu legado. Belém, 409 anos. A cidade se renova. Governo do Pará. Esporte Cultura de volta, a gente começa o segundo bloco, como eu prometi, falando sobre o Remo, que no domingo vai até Augusto Corrêa encarar o Caeté e procurando manter o que deu de certo na estreia no Parazão. Bora conferir na reportagem. Após a goleada por 5-0 na estreia do Parazão, o Remo vai para o segundo compromisso na temporada neste final de semana. E desta vez será longe de Belém, na cidade de Augusto Corrêa. Com resultado expressivo na abertura da competição e com direito a gol de 3 novatos do clube, o técnico Rodrigo Santana pretende manter a mesma formação usada no último domingo para o duelo com o Caeté. Vamos seguir com essa mesma formação. Acho que a equipe se comportou muito bem. A gente acredita que quem chegou em janeiro ainda não está no seu melhor momento fisicamente. Então, acredito que a partir da terceira rodada a gente pode começar a experimentar os atletas chegarem em janeiro para iniciar uma partida, mas por hora a gente inicia com a mesma. E apesar do destaque dos recém-chegados na estreia do Campeonato Paraense, Rodrigo Santana classifica o resultado como consequência de todo um trabalho coletivo. Procuro sempre fazer com que as equipes que eu venha treinando se destaque sempre o coletivo, né? A gente fez isso na Série C e acredito que, embora o resultado seja elástico, eu não consegui identificar aquele cara que fez a total diferença, né? Então, acho que a equipe, o sistema se comportando muito bem, faz com que todos vão bem em jogo e a gente nunca consiga definir apenas um atleta como o jogador-chave da partida, né? Então, acho que a nossa imposição, a nossa disciplina tática e a nossa intensidade fez com que a equipe fosse muito bem. Eu não acredito que seja apenas um ou outro jogador que fez toda a diferença. E mesmo com a vitória contra o São Francisco, o técnico azulino observou alguns detalhes que não o agradaram e que serão ajustados para os próximos jogos da temporada. O que não me agradou dentro da partida, que o resultado escondeu um pouquinho, foi que depois que eles perceberam que o resultado, que o jogo estava praticamente ganho, acho que o nosso nível de concentração baixou um pouquinho. A gente cedeu um pouquinho mais de campo para o adversário, né? Eu sei que é início de temporada, é o primeiro jogo, a rapaziada está em campo e sabe que dificilmente o adversário conseguiria reverter aquele placar. Eu acho que o nosso nível de concentração baixou um pouquinho e a gente parou de executar o que a gente vinha fazendo no jogo. Rodrigo Santana, que chegou a 20 jogos no comando técnico do Remo, 10 vitórias nesse período. Ivo Amaral, levando em consideração que ainda é o início de temporada, a goleada que o time conquistou na primeira rodada, acreditas que o Rodrigo Santana vai promover alterações no time na partida contra o Caeté? Eu acho que não. Eu já li do jornal, ele confirmou agora que vai manter, pelo menos no início, o mesmo time da goleada contra o São Francisco por 5-0. Claro que a torcida do Remo está ansiosa por ver mais tempo, mais minutagem do Felipe Viseu, do Adailton, os jogadores que entraram praticamente no final da partida, mas a coerência mostra que o técnico está certo em manter a mesma equipe. Ele achou que tudo foi bem, mas deu essa alfinetada no elenco que ficou mais relaxado quando a goleada foi concretizada.
uma boa vitória do Remo, sem dúvida alguma. Ninguém, no meu modo de ver, encheu os olhos, tirando o garoto da base, o Cadu, que foi o melhor elemento do Remo, na minha opinião, em campo, mas os estreantes como Axuel, Dodô e até o próprio Lucão, com algumas restrições, se comportaram bem no meu modo de ver. Levando em consideração os jogadores que entraram no segundo tempo, Renan, pensas que um deles pode ganhar mais minutos? Entraram no segundo tempo, por exemplo, o Pedro Rocha e o Felipe Viseu. Marcelinho também entrou no segundo tempo, né, dessa partida. São jogadores, com certeza, que o técnico Rodrigo Santana quis colocar para mostrar para o torcedor esses jogadores, já que foram grandes contratações do Felipe Viseu e o Pedro Rocha. Digamos, o Felipe Viseu, principalmente, foi a principal contratação do Clube do Remo. O Pedro Rocha também chegou aí com essa badalação no Clube do Remo para essa temporada de 2025. Ele trouxe esses jogadores que, claro, ainda não estão 100% prontos, digamos, fisicamente, para esses jogos, mas ele quis mostrar para o torcedor esses jogadores. É uma opção também para essa partida contra a equipe do Caeté, mas acredito que ele vai manter nessa partida a mesma escalação que começou a partida contra o São Francisco. E no lado do Caeté, o técnico Carlos Pereira falou sobre como vem sendo a preparação do time para o jogo contra o Remo. Bora conferir. A gente procurou se preparar da melhor maneira possível durante essa semana. Montamos estratégias, pensamos várias alternativas e para estar no domingo preparado para fazer um grande jogo. Isso ainda a gente está definindo, né? Não vamos dar nenhum spoiler para o adversário, né? Tem bastante coisa, tem mais 2 dias de trabalho ainda, tem alguns ajustes para fazer, algumas definições para fazer, mas o que a torcida pode esperar é o que ela viu lá em Castanhal, né? É um time competitivo, um time aguerrido, um time que correu os 96 minutos, né? E lutou até o final da partida. Palavras do Carlos Pereira, técnico do Caeté. Caeté e Remo têm se enfrentado constantemente na primeira divisão, Ivo, desde quando o Caeté subiu a elite do futebol paraense e até então não conseguiu vencer a equipe azulina. Inclusive, durante esse período, houve 2 partidas, houve 2 momentos que eles se enfrentaram no mata-mata e em ambas ocasiões o Remo eliminou o Caeté. Bem, surpresa seria se o Caeté eliminasse o Clube do Remo. Está dentro da sua categoria, sem dúvida alguma, mas o Caeté tem sido uma grata surpresa no futebol lá de Bragança, porque superou o Bragantino, que é o verdadeiro clube do coração do pessoal, tem uma longa vivência do Campeonato Paraense de profissionais. O Caeté é bem mais novo nessa competição e tem se portado melhor que o Bragantino. Não sei como ele vai jogar contra o Clube do Remo, se o técnico Carlos Pereira já disse que preparou alguma surpresa aí, e eu acredito que o Caeté vai ser um adversário muito difícil para o Leão Azul. Aliás, tanto o Remo quanto o Paysandu vão ter problemas em Marabá e em Caeté para conseguirem boas vitórias. Esse é o que o pensamento, eu acho que é isso que vai acontecer. Caeté pode ser mais resistente que o São Francisco, Renan, por jogar em casa, por ter todo esse fator também de jogar no estádio novo, de estar um clima mais festivo. Exatamente, eu acredito que vai ser bem mais competitivo do que a equipe do São Francisco, até porque já passou aquela ansiedade de estreia das 2 equipes, tanto o Remo como a equipe do Caeté, mas o Caeté joga dentro de casa, joga num gramado bom, as 2 equipes vão pegar um gramado muito bom para Campeonato Paraense, a gente já viu pelas imagens que o gramado é bem bom lá do Estádio Estrelão em Augusto Corrêa, então com certeza vai ser um Caeté mais competitivo contra a equipe do Clube do Remo. Acredito que o Remo não vai pegar um adversário tão fácil quanto foi a equipe do São Francisco nesse jogo. Bora voltar na redação com a Vitória Monteiro, porque o STJD definiu a situação da 4ª vaga paraense na Copa do Brasil deste ano. Matheus, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva negou o processo que o São Francisco deu entrada em busca dessa vaga. Um processo que levava em consideração a CBF, a Federação Paraense de Futebol e o Águia de Marabá, que era o outro clube que estava disputando a vaga. A ação do São Francisco questionava a destinação dessa 3ª vaga paraense concedida ao Águia de Marabá, através de um ofício que foi enviado pela CBF ainda em 2024. Os advogados do clube argumentaram que a FPF teria descumprido o regulamento da competição estadual, porém, os auditores consideraram a demanda improcedente. De acordo com o auditor, o regulamento da Copa do Brasil estabelece que a 3ª vaga deve ser destinada exclusivamente ao campeão de uma competição secundária
no caso a Copa Grão-Pará, e não ao vice-campeão. A interpretação reforçou a posição contrária ao São Francisco. Com o encerramento do caso, a CBF deverá confirmar em breve as datas para o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, que tem início previsto para o dia 19 de fevereiro de 2025. Volto contigo, Matheus. Muito obrigado, Vitória, pelas informações. Sendo assim, Paysandu, Remo, Tuna e Águia vão ser os representantes do Pará na Copa do Brasil em 2025. Ivo Amaral, numa situação que, assim, aparentemente chegou no ponto final, mas o São Francisco ainda não desistiu por completo. Você se lembra daquele ditado popular? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem manda no Brasil, no futebol? A CBF. É a CBF. Quem manda mais, ela ou a Federação Paraense? Qual é o regulamento que vale? O da CBF ou da Federação Paraense? Mas a federação acabou ficando um pouco mal, porque realmente no regulamento dela havia um direito, me parece quase certo, do São Francisco, que foi desconhecido pela CBF em torno daquilo que ela entende como deve ser a classificação e o privilégio daqueles que conquistam Copas durante o ano em que o campeonato é disputado. Renan Melo, como falei anteriormente, os 4 definidos, mas o São Francisco ainda disposto a ir até o último recurso para conseguir essa vaga, porque é muito importante do ponto de vista financeiro. A equipe que for disputar a primeira fase na condição do São Francisco, que hoje está na quarta, que não tem divisão, mas entraria numa quarta divisão, por exemplo, já dá um dinheiro, um retorno financeiro de 500 mil, 600 mil reais, que pode ajudar muito no futuro do clube na temporada. Pode chegar a 1 milhão se for passando de fase. Então, é uma competição, é a competição que mais tem retorno financeiro para os clubes, seja clubes mais inferiores, sejam clubes de divisões inferiores ou clubes de divisões acima. É uma competição que dá muito retorno financeiro. O São Francisco ainda não está contente com essa situação, porque, como o Will falou, o regulamento da Copa Grão-Pará estava muito claro que, em caso do campeão ou do vice-campeão do Parazão conseguisse a vaga para uma competição, pela competição regional, conseguisse para a terceira fase da Copa do Brasil, essa vaga seria para o vice-campeão da Copa Grão-Pará. Estava claro, mas a CBF falou assim, eu não sei disso, não quero saber, a situação é que vai ser o Parazão e pronto, e foi isso. E foi o que o STJD viu e deu essa vaga aí para o Águia de Marabá. Renan, obrigado pela participação no Esporte Cultura. Muito obrigado, Ivo Amaral. Antes de encerrar o programa, o nome do vencedor, na verdade, o vencedor do concurso cultural. Ele não se identificou, mas o final do número de celular dele é 4265, tá? Vencedor anônimo, que respondeu certa pergunta. O primeiro gol da Tuna no Parazão de 2025 foi marcado pelo lateral direito, Vander. Ele que vai levar esse uniforme da Tuna. Você pode buscar aqui até segunda-feira, 6 horas da tarde, na Cultura. E a gente volta também na segunda-feira, no mesmo horário e canal. Tchau! Paysandu estrearam com vitória e agora o duelo é para seguir invicto no Parazão 2025. Sábado, a partir de 4h30 da tarde, direto de Marabá, Águia e Paysandu pela segunda rodada do Campeonato Paraense. E você acompanha tudo ao vivo na TV, rádio, portal e aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Parazão Bampará 2025. Apoio. Grupo Mateus, somos um só coração. Jurunense Home Center, o maior home center do norte. Velo Internet, é hora de ir mais longe. Hidro, mudando o jogo do alumínio. E Governo do Pará. Quem tem história tem um futuro brilhante. Há 146 anos, no coração de Belém, o Colégio Santo Antônio está sempre pronto a ensinar e educar pela via do coração e amor.
Aqui você encontra salas de aulas funcionais, ampla área verde, ginásio poliesportivo, capela, biblioteca, laboratório de ciências e muito mais. Educação infantil, ensino fundamental médio e turno integral. Transforme sonhos em conquistas. No Colégio Santo Antônio, uma família faz parte de uma jornada única. Eu sou o CSA. Vencer também. Aqui no exílio, os poetas são muitos, são os mesmos. A resistência se faz sob a pedra, marca d'água, língua desenhando o território. Para todos e para ninguém, falou Zaratustra. O imenso no dia arrastado de noite, contracanto silencioso. Uma Tunísia soterrada, estilhaço e cor. O que fazemos de nós? Os presságios estendem a guerra. Cenas radiografadas. Meu pequenino diário diz das folhas que caem. Galvão da Galvão é poesia. Poesia é cultura. Cultura é arte. Agora o Balada Kids tem um encontro semanal só para ficar pertinho de vocês. Curiosidades, entrevistas, histórias, dicas, conhecimento, desenhos e muita música. Vocês não podem perder! Todo sábado, Espio Norte com Balada Kids. Gatinho, meu amigo, fazes ideia do que seja uma estrela? Dizem que todo este nosso imenso planeta, coberto de oceanos e montanhas, é menos que um grão de poeira se comparado a uma delas. Estrelas são explosões nucleares em cadeia, numa sucessão que dura bilhões de anos. O mesmo que a eternidade. Não obstante, gatinho, confesso que pouco me importa quanto dura uma estrela. Importa-me quanto duras tu, querido amigo, e esses teus olhos azul safira com que me fitas. Conheça a agricultura sustentável no coração da Amazônia paraense. O programa Agroamazônia destaca inovações agrícolas que combinam responsabilidade ambiental e alta produtividade no Pará.
O repórter Reginaldo Ramos percorre pelos municípios paraenses, revelando técnicas de plantio inovadoras e tecnologias que transformam a produção agrícola, crucial para a cadeia alimentar global. Junte-se a nós e descubra a força do campo. Acesse os conteúdos exclusivos do Agroamazônia no portal cultura.com.br. Agroamazônia, o ponto de encontro dos apaixonados pela agricultura sustentável na Amazônia. Você conhece a coruja buraqueira? É uma ave pequena e muito graciosa. Tem a cabeça redonda, sobrancelhas brancas e olhos bem amarelos. Ela enxerga e ouve muito bem e consegue girar a cabeça praticamente dando a volta sobre o corpo, o que facilita na hora de procurar comida. Adora voar de noite e durante o dia aproveita para pegar sol nos galhos ou tirar um bom cochilo. Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao seu Sem Censura para desta sexta-feira, dia 24 de janeiro, dia todo chuvoso aqui em Belém do Pará. A primeira conversa do programa é sobre educação rígida, uma forma de educar as crianças com segurança e disciplina, mais ou menos como era tempos atrás. Por outro lado, muitos preferem uma educação mais leve, com conversas e abertura para demonstrações de ideias e sentimentos. Mas será que dá para educar de forma equilibrada? Nossa convidada para abordar o tema é a psicóloga parental Camila Diniz, que já está lindona aqui do nosso lado. Também conversamos sobre os preparativos para a COP30. Sabemos que a rede hoteleira na região metropolitana de Belém está passando por reestruturação e temos ouvido falar que aluguéis, ou melhor, que os aluguéis estão com preços absurdamente altos. Para explicar sobre o aquecimento do setor por conta do evento e orientar quem quer empreender, recebemos a gestora de hospitalidade do Sebrae, Pará, Anuska Prado. Encerramos com pauta literária no bate-papo com o psicólogo Manuel de Cristo, que divulga o livro Retalhos Autobiográficos de uma Vida Centenária.
A obra conta a história da mãe dele, Dona Maria Veras, que tem 100 anos de idade. Quem recebe a sua participação é o produtor de TV, Cauã Borges, nosso jovem aprendiz, que hoje completa, gente, 18 anos. Querido, feliz aniversário, que Deus te proteja e te reserve o melhor da vida. Obrigado, Vanessa, agradeço. Boa tarde entrevistada. E boa tarde a você que está assistindo o programa pela TV, app ou Portal Cultura. Lembrando, você pode participar do programa mandando uma pergunta ou comentário para o nosso WhatsApp, o 988957957. Que maravilha! Você sabe então que o programa Sem Censura Pará é todo dia ao vivo, começando logo depois do Esporte Cultura, com uma reprise à noite a partir das 23 horas. Então, para você que está acompanhando o nosso programa ao vivo, aquele abraço muito especial e te convido a participar efetivamente do programa de hoje, até porque temos um sorteio muito especial para fazer no final. Então, bora lá? Educar com uma pegada mais leve ou na pressão? Para as mães e pais que estão nos assistindo, qual o melhor método de criação dos seus filhos? Neste primeiro bloco, vamos falar sobre educação rígida, uma estratégia usada por algumas famílias para educar crianças, a fim de que elas possam crescer com segurança e disciplina e serem mais conscientes e responsáveis sobre suas ações. Quem conversa com a gente sobre o assunto é a psicóloga parental Camila Diniz. Camila, seja bem-vinda ao programa. Feliz ano novo para você, apesar de que janeiro já está quase no final, mas ainda é o primeiro mês desse ano que promete demais. Que seja um ano de paz, de muito amor, de serenidade, principalmente saúde. Muito obrigada, uma boa tarde e desejo o mesmo para vocês. Vamos lá. Eu sou de uma época, em que a educação rígida era rígida mesmo. Aprontava, falava mais alto que papai ou mamãe, a chinela comia. Tem até um termo para isso, é a tal da psicoporrada. Mas a gente ouvia isso com muita frequência. Então, eu sou da década de 70, isso era muito comum no meio da educação entre pais e filhos. O que é hoje considerado uma educação rígida? Hoje, uma educação rígida, a gente vai trazer mais para uma vertente democrática, digamos assim. Por quê? Porque a gente vai ouvir essa criança que, lá na década de 70, como você bem puxou, ela não tinha voz. Então, era tudo ali na base do medo. Então, não era respeito que ela tinha pelos pais, era medo dos pais. Sim. E hoje, a gente tenta fazer isso de forma diferente, que a criança ela não precisa de ter medo dos pais, ela precisa de ter respeito. Ela precisa de entender ali que não é uma relação horizontal, onde ela tem o mesmo poder de voz dos pais. Não, os pais precisam sim colocar limites, dar as bordas, mas a criança também pode ser ouvida, Ela precisa de ser entendida no contexto. Você falava sobre medo e respeito. Para a gente respeitar um adulto ou para uma criança respeitar um adulto, ela não tem que ter um certo receio de ações não pensadas, por mais que seja uma criança? Eu acredito que não, Vanessa. Eu acredito que ela precisa de saber o que o adulto espera dela. Então, a criança, ela está aprendendo a se comportar no mundo como um todo. Até então, a primeira comunicação dela é só através do choro. Se o adulto não verbaliza ali para ela que ela está chorando porque ela está com fome, ela está chorando porque ela caiu, porque ela está com dor, ela não vai aprender a nomear. E aí, se o adulto grita, briga, ele cria um pânico nessa criança, um medo. E ela vai continuar o quê? Não conseguindo se comunicar de uma forma efetiva. Perfeito. E aí isso vai gerando todo esse constrangimento que, dentro de uma rigidez, hoje não é mais aceitável. Perfeito, perfeito. Eu sou da década de 70. Então, já te falei como é que eu fui educada, E olha, eu não me queixo disso não, porque eu sou a filha mais disciplinada. Hoje eu sou mãe da minha mãe, Eu sou a mais amiga, mais próxima, etc. E eu tenho uma filha de 13 anos, adolescente, que eu tento educá-la nesses princípios, não da psicoporrada, claro, mas de imposição de limites, de respeito, e sempre ouvindo o que ela tem a dizer. Os pais, de maneira geral,
se preparam para ouvir as suas crianças? Não, Vanessa. E é aí que está o grande gap. Porque tudo que a gente vai fazer na vida, a gente estuda. A gente quer uma profissão, a gente estuda. A gente quer aprender uma nova língua, a gente estuda. A gente se matricula na academia, a gente estuda para entender ali o que precisa, que tênis, que roupa, que não sei o quê. E quando a gente tem um filho, a gente se preocupa com o quê? Com o enxoval. A gente não se preocupa com a educação. Então, aí a criança vai crescendo, você não sabe o que fazer, ou você começa a repetir os padrões da sua geração, e aí hoje já não é mais aceito, como você disse, a psicoporrada, hoje já ela não é aceita de nenhuma forma, mas quando a gente entende que a gente precisa de sim, dar limites, sim, colocar as regras claras, isso é uma parte democrática, a gente vai lá e implica a criança naquele movimento, mas com bordas. É assim e pronto, não dá para ser tudo como ela quer, senão nós estamos sendo permissivos, que aí é o outro ponto, ou é rígido ou é permissivo. 880. A gente precisa de encontrar o equilíbrio e os pais, muitos estão perdidos nesse caminho, ou aderem como disciplina positiva, sendo algo que a criança pode fazer o que quiser, né? O famoso poderoso chefinho, que está errado. Isso também traz muitos danos para essa criança. Ou é extremamente rígido. E aí essa criança, a hora que ela começa a socializar na escola, com outros jovens, ela tem vários danos, várias perdas ali sociais. Quais os maiores prejuízos que podem ser causados por uma educação rígida? São as perdas emocionais, sociais, cognitivas. Por quê? Porque essa criança, ela vive na pressão, ela vive no medo. Então, ou ela vai se tornar uma criança muito rebelde ou muito submissa, né? Então, todo mundo quer uma criança quieta, que obedeça e que faça tudo certinho. Mas ninguém quer um adulto que seja nesse formato. Então, como que a gente quer ensinar de uma forma e depois quer cobrar outra coisa dessa criança? Autoestima e confiança se abalam também com esse tipo de educação? Com certeza, porque uma criança que não teve um investimento afetivo, no sentido de ter ali recompensas, de ter um agrado, de ser visto o seu lado positivo, e o tempo todo ela era cobrada, o tempo todo era na porrada, no grito, na cobrança excessiva, como que ela vai desenvolver uma boa autoestima? Com certeza. Filhos que têm pais mais rígidos tendem a desenvolver a rebeldia na adolescência ou em qualquer fase da vida? Sim, agora sim, claro, estamos falando de um extremo de rigidez. Como eu estou dizendo, a criança precisa sim de limites e regras e combinados dentro de casa. Quando é muito rígido, aí sim, a gente tem sim esses danos para esse desenvolvimento. Maravilha, já temos perguntas chegando para você. A Carla do Guamá pergunta: o que fazer quando os avós defendem os netos e contrariam a disciplina imposta pelos pais, especialmente quando moram todos na mesma casa? Uma situação complicada, né? Porque quando estão em casas separadas, a gente dá ali aquela baixa retaguarda e diz assim, bom, aqui na casa dos avós a gente deixa passar algumas coisas. Mas quando estão todos no mesmo ambiente, é importante que os adultos conversem, que os pais tenham uma conversa franca com esses avós e façam eles entenderem que os responsáveis pela educação da criança são os pais. Então, se os pais colocam aquele limite, aquela borda, os avós eles precisam de acatar. Por quê? Porque quem vai ter o pior dano é a criança, né? Porque um fala A, outro fala B e a criança fica naquele meio confuso e o tempo todo é uma criança que desafia muito todo mundo. Ao contrário da educação rígida, você falava justamente há pouco sobre isso, existe a educação permissiva, aquela que não impede a criança de fazer absolutamente nada. É a geração de poderosos chefinhos ou poderosas chefinhas. Me parece que os pais, de maneira geral, por estar hoje muito assoberbados de trabalho, sem um tempo de qualidade dentro de casa, têm passado a transferência e a responsabilidade de educação do indivíduo para outros. Nessa terceirização de educação, inclui-se os avós, os parentes mais próximos e até a cobrança da escola para que a escola imponha limites. Mas a partir do momento que a escola começa a impor limite, existe o conflito entre a realidade da comunidade escolar, que é envolvida por pais, por professores e pelos alunos. Nessa condição de educação permissiva, onde é que os pais devem começar a refletir que a origem do problema está neles?
e não nas crianças? Vanessa, é uma pergunta assim bem interessante, né? Porque assim, por exemplo, chega muito no consultório, né? Justamente quando os pais perdem um pouquinho dessa borda e a criança ela é encaminhada pela escola. Exato. Porque a escola identifica, mas muitas vezes a escola tenta entrar nesse assunto com o familiar, mas a família já se retrai, né? Exato. E aí gera ali uma inconsistência ali na educação, né? E trazer esses pais para esse lugar, mostrar para eles é um caminho muito cuidadoso. Por quê? Porque senão eles se assustam e aí não, o problema é sempre o outro ou a criança. E é por isso que a gente está também num boom de diagnósticos de criança, né? Por quê? Até os 2 anos você fazer tudo o que a criança quer é muito simples, é muito fácil. A partir dos seus 2, 3 aninhos, que eles começam a se impor e aí eles começam a ser os poderosos chefinhos, ninguém mais aguenta essa criança. Perfeito. E aí começa toda essa busca, essa ajuda. E hoje a gente está trabalhando muito numa vertente que se chama a educação parental mesmo, né? Que a gente acolhe esses pais e faz um estudo de caso dessa família para entender o que está causando. A gente vai buscar lá no que está causando para poder mostrar e ensinar para esses pais como atuar com essa criança. Então, nem tudo é só terapia. Muito vem dessa orientação parental, que é o que eu digo. A gente estuda para tudo que a gente vai fazer. E a educação dos nossos filhos precisa de entrar nesse lugar também. Excelente. Orientação parental. Mais uma que a Vanessa aprende no Sem Censura Pará. Pergunta chegando. O Sérgio do bairro da Condor pergunta: por que a geração de hoje não respeita os pais, mesmo a educação não sendo tão rígida? E quando os pais impõem limites, parece que a rebeldia aumenta mais. Excelente essa pergunta. Excelente. É o comportamento que a gente percebe, né, do dia a dia. Uhum. O que acontece? Nós também estamos numa geração que, assim, nós viemos ganhando um pouquinho mais de espaço do que os nossos pais. Então, a gente tem muito assim, o que eu não tive, eu vou dar para os meus filhos. Sim. Né? E aí a gente entra num outro assunto muito polêmico, que é o uso excessivo das telas. Né? É onde a maioria das famílias estão perdendo a mão no sentido de eu coloco um limite e não me respeita, eu falo, não segue. E aí a gente fica nessa situação, pais que estão sobrecarregados, trabalhando muito, terceirizando essa educação dos filhos, e aí a hora que percebe que perdeu a mão, eu quero colocar um limite, eu quero colocar regra em tudo, e aí não consegue. Então eu sempre digo, vamos um passinho de cada vez. A educação rígida contribui para a formação de adultos mais disciplinados? Ou adultos mais reprimidos? Ou isso depende de indivíduo para indivíduo? É, claro que temos vários fatores que interferem, né? De indivíduo para indivíduo, pela personalidade, pelo meio que ele está envolvido. Sim. Mas um pouco de rigidez, claro, que é benéfico, né? É aquele tal do equilíbrio. A gente precisa, sim, de limites. Disciplina excessiva pode afetar a saúde mental de uma criança? Sim. Esse boom de crianças sofrendo de ansiedade e depressão, inclusive colocando o Brasil entre os primeiros no ranking mundial, pode ser em decorrência disso? Pode ser em decorrência disso. Por quê? Porque a gente fala novamente daquele medo, daquela sensação de aprisionamento ali, de que eu não posso ser eu mesma. A minha saúde emocional ela é muito prejudicada quando eu não tenho voz, quando ninguém me escuta, quando eu não sou valorizado, Sim. quando tudo é só a cobrança. Né? Então, assim, a criança se comporta bem, faz ali, almoça direitinho, fez o dever de casa, mas no final do dia ela brigou com o irmão. O pai entra em casa, a primeira coisa que ele faz é o quê? É brigar porque brigou com o irmão. Ou seja, nunca valoriza o que está acontecendo. E isso fragiliza muito a relação entre pais e filhos. Principalmente quando eles estão entrando na adolescência, que é quando socialmente eles têm contato com outras famílias, com outras crianças. Então eles olham aquilo e falam assim, meu Deus, mas como que é diferente ali? Então a minha rebeldia, ela vem de uma forma mais explícita ali, porque eu quero bater o pé, porque eu não quero mais que seja assim. E se eu fui criada num ambiente onde eu só escuto gritos, o que eu vou replicar? A educação rígida é eficaz na prevenção de comportamentos indesejáveis ou apenas cria obediência superficial? Apenas obediência superficial. Vou obedecer para não apanhar. Para não apanhar, por medo. E aí é aquela criança que obedece na frente dos pais, mas por trás dos pais apronta a torta e a direita. Você falava ainda há pouco sobre a necessidade da gente chegar ao meio termo. A educação pelo equilíbrio, a educação equilibrada. A educação parental, a orientação parental, segue nesse sentido? Segue nesse sentido, Vanessa, da gente
entender que é importante esse espaço de democracia dentro da casa. Sim. Onde existem regras que vão ser impostas, sim, por pai e por mãe. Por quê? Porque onde colocam um limite ali que coloca a vida em risco, não tem como você conversar com a criança se ela quer ou não, né? A criança quer botar a mão no fogo. Não existe. Você vai dar um limite ali que não existe. Sim. Mas a criança não quer vestir o sapato azul. Ela tem um outro que ela pode vestir. Então, você pode conversar, você pode tentar entender. É muito difícil a gente calar a nossa criança interior para ouvir a criança que está na nossa frente. Por quê? Porque na nossa época era, não quero saber, você vai calçar esse e pronto, acabou. Perfeito, vamos lá. Público participando. O Christian do Parque Verde pergunta: comportamentos rebeldes na adolescência causados por pais rígidos podem mudar para uma maior compreensão quando chega na fase adulta? Com certeza, porque na adolescência a gente está assim, naquela situação ali que a gente quer mostrar para o mundo para que viemos, né? Mas eu digo assim, que a sementinha, quando ela é plantada, a gente vai colher ela no final. E nessa fase de rebeldia, o que esse adolescente está demonstrando? Que ele precisa de atenção, que ele precisa de um contato, ele precisa de que alguém se interesse pelo que ele está trazendo. Porque qual é o nosso papel com os adolescentes? Vai estudar, faz isso, faz aquilo. A gente nem sequer tem tempo para ouvi-los. Então, muitas vezes ele quer nos contar do jogo que ele está jogando, sim, do amigo que quer pintar o cabelo. E a gente não tem tempo para isso. Então, a gente fica naquele excesso de cobrança. E a rebeldia vem. Por quê? Porque a gente é tratado na mesma moeda. Pronto. Mais pergunta. A Josi Moreira do Guamá pergunta: eu fui criada com meus avós. Era rígido. Hoje até agradeço. Mas pergunta a psicóloga: isso também tem impacto no mercado de trabalho? A forma de criação, por exemplo, influencia quando se trabalha em equipe? Porque as coisas têm que ser feitas do mesmo jeito que a empresa pede, não é mesmo? Olha, adorei essa participação. Bem interessante, né? Na verdade, aí é uma questão, assim, da democracia da própria empresa, né? Tem empresas que têm um funcionamento Sim. mais autoritário, tem empresas que são mais democráticas, e aí a gente precisa de nadar de acordo com a maré mesmo da situação, né? Mas com certeza você ter uma base rígida, não ao extremo, vai te trazer, sim, muitos benefícios, principalmente na vida adulta, quando a gente passa a entender aquilo e transformar aquilo a nosso favor. Uma criança que é educada na base do excesso de gentileza, em algum momento a gente consegue impor limites para que ela tenha um comportamento padrão de aceitação na sociedade? Então aí a gente não geraria para a gentileza, porque eu acredito que a gentileza, ela não, mas excesso dele. Não estraga ninguém. O que se diz é o seguinte: excesso de gentileza vai fazer com que o indivíduo Eu acho que é excesso de permissividade. Aí a gente mudaria para esse quadro. Entendeu? Porque se for gentileza, você ser gentil é você ser agradável. E você ser permissivo, que é aquilo que você libera para a criança fazer o que quer, e acredite que temos crianças nesse nível. Tem danos e prejuízos, sim. Por quê? Porque essa criança não vai conseguir. A hora que ela for para a escola, ela não respeita ninguém, ela não respeita o próprio coleguinha. O que leva pais a adotarem uma educação rígida? A repetição de comportamentos? A repetição de padrões. Eu acredito que é a repetição de padrões. Né? Então, ele vem daquilo ali, ele só sabe se comportar daquela forma. Principalmente quando a gente une um casal que os dois tiveram um tipo de educação rígida. Sim. Então, aí você não consegue equilibrar. E hoje a gente, às vezes, vê muita diferença nisso, que um teve uma educação muito rígida, o outro muito permissivo. Sim. Então, acaba que aí eles conseguem ir se equilibrando. Né? Porque as diferenças a gente vai formar uma nova educação. E quando a gente tem dois muito rígidos, a tendência é uma manutenção do padrão, o que é prejudicial para todos. Com certeza. Mais perguntas chegando. A Eva do Mangueirão pergunta: crianças que tiveram mães rígidas acabam sendo obrigadas a crescer mais cedo? Muita coisa pode vir com essa maturidade, né? Porque ela acaba sendo cobrada muito cedo. Sem dúvida. Né? Então, ela vem com uma cobrança muito grande. Né? Claro, em alguns pontos há um benefíciozinho, mas em outros é mais difícil, né? Ela precisa de assumir responsabilidades ali que ela ainda não tem maturidade. Sim. Nós tivemos ainda há pouco uma pergunta sobre a questão da repetição de padrões dentro do âmbito de trabalho. E as empresas que cobram muito responsabilidade. Normalmente, pessoas que desenvolvem um papel de liderança tendem a ter uma educação